Edward Alexander Crowley nasceu em 12 de outubro de 1875 no condado de Warwickshire, Inglaterra, filho de pais fundamentalistas cristãos que pertenciam a uma seita denominada Irmandade Reservada. Crowley foi criado lendo a Bíblia diariamente e, diante da morte de seu pai aos 11 anos, vai gradativamente se rebelando contra a cultura cristã. Em 1895 começou a cursar literatura inglesa em Cambridge e mudou seu nome para Alistair, no lugar de Edward Alexander. Durante a universidade dedicou-se ao estudo da poesia e ao alpinismo, sendo considerado por outros colegas de esporte um bom escalador, porém um pouco distraído. Outro passatempo era o xadrez. Gostava de jogar, chegou a competir, mas desistiu de seus objetivos mais sérios nessa área. Na universidade também ficou conhecido por ter uma vida sexual ativa, envolvimento com prostitutas e rapazes. Em 1897 largou a faculdade para dedicar-se exclusivamente ao ocultismo. Em 1898, Mr. Crowley ingressou na Ordem Hermética da Aurora Dourada, ou Golden Dawn em inglês. Na mesma época, dividiu seu apartamento em partes. Numa delas praticava magia benigna e na outra maléfica. Para auxiliá-lo, convidou Alan Bennett da Golden Dawn, um especialista com substâncias que alteram o estado de consciência, como a ayahuasca e o peyote, além de outras. Alguns anos depois, Crowley separou-se de seu mentor e comprou a mansão Boleskine, às margens do Lago Ness, na Escócia. Sua passagem por essa região ficou famosa pelas invocações demoníacas e pela maldição que se abateu sobre a residência, marcada por morte e infortúnios, culminando com a sua total destruição em 2015, após um misterioso incêndio. O guitarrista Jimmy Page, da banda de rock Led Zeppelin, foi um dos donos de Boleskine e confessou que tinha medo de dormir no local. Em 1900, Crowley peregrinou pelos Estados Unidos e pelo México, escalando montanhas e vulcões. No Ceilão, aprofundou seus conhecimentos de yoga. Seguiu para a Índia, onde tentou escalar o K2 e foi acometido por influenza, malária e cegueira de neve, antes de desistir aos 6.000 metros de altitude. De volta à Europa, em 1903 conheceu e casou-se com Rose Edith Kelly. Em 1904 visitou o Egito em lua de mel com sua esposa. Durante essa viagem canalizou o deus egípcio Horus, que prescreveu um ritual de invocação. Ao fim desse ritual recebeu o Livro da Lei, um misto de escritura sagrada e grimório contendo a lei e as liturgias mágicas do novo Aeon, a Era de Aquário. A lei da nova era é sintetizada na frase: faze o que tu queres, há de ser todo da lei. E tem como contraponto e complemento: amor é a lei, amor sob vontade. Essa vontade seria a verdadeira vontade, ou telema, em que o indivíduo possui absoluto discernimento das forças que movimenta e que o movimentam. Teve uma única filha que morreu com 2 anos e se chamava Nut, Ma, Hathor, Hecate, Safo, Jezebel, Lilith Crowley. Entre 1907 e 1911, Crowley escreveu os 14 livros sagrados de Telema, que resultaram na fundação de uma nova religião ou filosofia com ética distante da vida judaico-cristã. Parte desses textos lhe foram revelados pela manifestação do sagrado. Em 1920, Alistair fundou a Abadia de Telema, na Sicília, Itália, onde os adeptos praticavam magia maléfica. Também fundou o Collegium ad Spiritu Sanctum, uma escola ocultista. Após a morte de um praticante dentro do templo, Alistair foi expulso da Itália pelo então ditador Benito Mussolini. Alistair Crowley era um homem de excessos, como o vício em cocaína e heroína, e muitos escândalos sexuais, que corretamente direcionados ampliavam a sua fama e destruíam sua fortuna. Os rituais propostos por Crowley envolviam sangue de animais, uso de drogas e longos períodos de atividades sexuais. Tudo era descrito com detalhes em seus diários, depois publicados na forma de livros. Em 1930, Crowley decidiu sumir por uns tempos e simulou seu próprio suicídio na falésia Boca do Inferno, em Cascais, Portugal, com auxílio do poeta Fernando Pessoa. Uns dizem que desejava fugir de suas amantes e outros de seus credores. Ressuscitou em outubro de 1931 em Berlim, na Alemanha, onde inaugurou uma exposição de pintura.
Aos 72 anos, Aleister Crowley faleceu definitivamente de bronquite crônica em 1º de dezembro de 1947. Seu último ritual foi seu próprio crematório, com a leitura de trechos da missa gnóstica e de seu famoso hino A Pan. No Brasil, a filosofia oculta de Crowley encontrou seus mais famosos representantes no músico Raul Seixas e no escritor Paulo Coelho, que eternizaram a Telema em sua canção Sociedade Alternativa, de 1974.